Boa noite, meus irmãos. Estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comendadoria Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje nós vamos falar sobre o evangelista Lucas, que é o arquétipo do o guardião do verbo, né? Se a gente pudesse botar um arquétipo, seria o guardião do verbo. O nosso irmão Rafael vai nos trazer aqui a história do evangelista, os principais pontos do evangelho de Lucas, para a gente conseguir entender algumas questões. Mas antes de a gente entrar nessa questão do próprio Evangelho, só quero trazer aí que algumas pessoas elas menosprezam a busca do conhecimento, né? Elas dizem que não há necessidade de buscar o conhecimento, mas é preciso realmente sempre buscar o conhecimento. Então, o próprio Cristo ele sempre falava sobre isso, né? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-vos-ás. Então, essa fé é a fé autêntica, aquela que busca por entender, busca é, as pessoas estarem dispostas a aprender e a entender como a fé funciona na nossa vida. Né? Então, é muito importante a gente sempre ter isso na nossa mente. Então, nesses nossos avanços sobre estudar os evangelhos, também é muito sobre isso, né? A capacidade que a gente tem que ter de poder fazer as perguntas. E o próprio Cristo falava para os apóstolos, né? Falava para eles, eles têm que perguntar, têm que indagar, porque Jesus queria que eles entendessem como funcionavam as coisas. Fé cega Fé cega salvou, no sentido de que uma fé sem muito entendimento salva, porque ela também salvou o ladrão lá, no momento que ele ia, né, estava morrendo lá, do lado de Cristo, lá, tal, ele tinha uma fé, mas não tinha muito conhecimento, mas a fé dele era uma fé autêntica, pura, e aí ele foi salvo. Mas as outras pessoas que têm vamos dizer assim, entre aspas, o luxo de poder trabalhar a sua fé na questão de poder trazer um mínimo de conhecimento para que seja uma fé mais ardente, uma fé com mais força, uma fé com um amor transbordante de verdade, porque é mais do que fé, é entender, é saber que Cristo quis que a humanidade conhecesse Ele. E conhecer Cristo é trabalhar essa pedra bruta que a gente é, né? E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar demanda o quê? Buscar entendimento, buscar conhecimento. Então, muitas pessoas, elas apontam o dedo para aquelas que buscam isso, aquelas pessoas estão buscando conhecimento, tá errado, só a fé cega e pura salva. Mas Cristo falava que sim, a fé salva, mas é preciso a fé que Cristo queria que a gente tivesse era é, uma fé alicerçada no conhecimento, que a gente pudesse amar a Deus através do entender a Deus, conhecer a Deus. Essa é a fé, talvez, que Cristo queria que a gente pudesse ter acesso. Tanto que ele veio para trazer esse conhecimento para nós, ele veio trazer essa libertação através do entendimento. É isso. Só para introduzir aqui essa questão, porque, né, estamos adentrando alguns evangelhos, estudando, tentando compreender esses detalhes. Vou passar a palavra para o nosso irmão Rafael Moisés. Rafael, está com a palavra, irmão. Boa noite, comendador. Boa noite, irmãos. Uma grande alegria novamente estar com irmãos. Vou passar o pouco que eu consegui compreender dessa natureza divina que é ser um discípulo de Jesus. E, por incrível que pareça, estudar a Bíblia, ler ela, a gente passa a entender, quem busca, que Lucas, por exemplo, o evangelho que foi me dado, eu não tenho essa percepção de interpretação como tem o Jorge, ele até me auxiliou e agradeço o irmão por isso, porque realmente é difícil, tá? O Jorge tá num nível de conhecimento, o Gustavo, assim, fantástico. E estudando Lucas, a gente compreende muito do que o Jorge, o irmão Jorge falou, que é a fé, porque Lucas, ele não andou com Jesus, ele andou na terra, na terra sagrada, com os discípulos que tiveram com Jesus. Isso é bem entendido no Evangelho de Lucas.
Ele foi um dos 72, que eram 72. Isso aí pesquisando, e está no Evangelho de Lucas, né? E foram 72 nações, então foram 72 predestinados a fazer a evangelização. Mas, enfim, eu vou falar um pouco de Lucas, tá? Vai se repetir talvez alguns pontos, porque existem, além da Bíblia que eu vou ler aqui, mas a pesquisa em si de quem foi Lucas. São Lucas, também conhecido como Lucas o Evangelista, foi um dos 4 evangelistas e autor do terceiro evangelho e do livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia. Ele era um companheiro próximo do apóstolo Paulo e, segundo a tradição, nasceu em Antioquia, na qual Turquia, de pais pagãos. Ele foi convertido daí, irmãos, tá? Lucas era médico de profissão e por isso era considerado o padroeiro dos médicos. Lucas nasceu em Antioquia, Síria, na Turquia, pais gentios. Profissão médico, mencionado na Bíblia. Lucas foi convertido ao cristianismo e se tornou discípulo de Paulo. Acompanhante de Paulo, viajou com Paulo em suas viagens missionárias e esteve com ele em Roma durante seu aprisionamento. Depois eu vou destrinchar mais à frente esses detalhes. O autor escreveu o terceiro evangelho, que se destaca por atenção aos pobres, marginalizados e pecadores. E também o livro dos Atos Apóstolos, se estende bastante o conhecimento dele junto à Bíblia. Ele é o padroeiro dos médicos e dos artistas, devido à sua habilidade como pintor e escritor. Ele tinha habilidades e ele utilizou isso para divulgar, então, toda essa fé, esse conhecimento da maneira que ele tinha para se expressar na sua fé em Jesus. Lucas é conhecido por sua escrita cuidadosa e detalhada, especialmente em seu evangelho, onde destaca a misericórdia de Deus e a importância do perdão. Ele também é reverenciado como um exemplo de dedicação a serviço, dedicação e serviço a Cristo e à Igreja. A primeira referência de Lucas encontra-se nas epístolas a Filemão de Paulo de Tarso, no versículo 24. É mencionado também na epístola aos Colossenses, 4,14, bem como na segunda epístola, Timóteos, 4,11. A segunda menção mais antiga a Lucas encontra-se no prólogo marcionita ao Evangelho de São Lucas, um documento que já foi datado do século II, mas que recentemente já é considerado como do século IV. Contudo, Helmut Koster defende que o seguinte é certo: a única parte preservada do documento original em grego pode ter sido escrito realmente no século II. Tradições mais tardias desenvolveram-se a partir daqui. Epifânio de Salamina assegura que Lucas era um dos 70 discípulos. A Bíblia fala em 70, outros falam em 72, que era o que eu falei no início, que eram as nações. Deixa eu ver que eu me perdi aqui, 70 dos discípulos. E São João Crisóstomo refere-se ao irmão referido por Paulo na segunda epístola aos Coríntios, 8,18. Ou é Lucas ou é Barnabé. Venham, severa que Lucas era um dos 70, um dos discípulos de Emaús, parente de Paulo e de Lúcio de Cirene. Nem todos os acadêmicos têm tanta certeza disso como venham. Outra tradição cristã defende que foi o primeiro iconógrafo e que terá pintado a Virgem Maria. Foi o primeiro discípulo a ter pintado a Virgem Maria. Muito interessante isso, tá? Bem interessante isso. Eu pesquisei lá e isso, claro que se remete dentro das pesquisas que foram feitas referente a Lucas, assim como foi feito também a outros discípulos. Associações imitadas noutras cidades europeias durante o século XIV. Reuniam e protegiam os pintores. São Lucas é representado no livro de Horas do Duque de Berry. O que diz a Bíblia sobre Lucas? Lucas foi o companheiro de Paulo e, segundo a quase unânime crença da antiga igreja, escreveu o evangelho que é designado pelo seu nome e também os Atos dos Apóstolos. Ele é mencionado somente 3 vezes pelo seu nome. Pouco se sabe a respeito da sua vida. Alguns julgam que ele foi do grupo dos 70 discípulos. Então, essas são várias pesquisas que foram feitas para a gente poder ter essa certeza.
A Bíblia é a referência, que é o correto. Vou pegar aqui. Dois dos pais da igreja dizem que era sírio, natural de Antioquia. Na verdade, não parece ter sido de nascimento judaico. Era médico e não foi testemunha ocular dos acontecimentos que narra no Evangelho, embora isso não exclua a possibilidade de ter estado com os que seguiam Jesus Cristo. Então, ele não esteve diretamente com Jesus, mas ele esteve com os apóstolos que estiveram com Jesus. Ele vem logo em seguida. Todavia, muito se pode inferir no emprego do pronome da primeira pessoa na linguagem dos Atos. Parece que Lucas se juntou a Paulo em Troade e foi com ele até Macedônia. Depois viajou com o mesmo apóstolo até Filipos, onde tinha relações, ficando provavelmente ali por certo tempo. Uns 7 anos mais tarde, quando Paulo dirigiu-se a Jerusalém, visitou Filipos. Lucas juntou-se novamente com ele. Se Lucas era aquele irmão de que se fala em Coríntios 8,18, o intervalo devia ter sido preenchido com um ativo ministério. Lucas acompanhou Paulo a Jerusalém e com ele fez viagem para Roma. E nesta cidade esteve com o apóstolo durante a sua primeira prisão. E achava-se aí também durante o segundo encarceramento, precisamente pouco antes da morte de Paulo. Uma tradição cristã o apresenta como pregando o evangelho no sul da Europa. Ele saiu já de Jerusalém e foi pregar já na Europa, encontrando na Grécia a morte de um mártir. Vou dar sequência aqui. Olha só, em Colossenses 4,14, até o material que o Jorge me ajudou também, tá? Eu só tenho que agradecer o comendador, porque existem muitas informações sobre ele. Saudai-vos, Lucas, o médico amado. Isso mostra que era médico de formação. O termo grego usado é iatros, que significa literalmente médico. Era era gentil, não judeu. Embora a Bíblia não diga explicitamente que ele era gentil, em Colossenses 4, 10, 14, Paulo lista primeiro os colaboradores judeus e depois os gentios. Lucas está na segunda lista, tradicionalmente aceito como o único autor gentil do Novo Testamento. Companheiro de Paulo, confirmado em várias cartas paulinas. Filimão 4, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Timóteos 4:11, somente Lucas está comigo. Ele acompanhou Paulo em viagens missionárias. Em Atos dos Apóstolos, a mudança para a primeira pessoa plural, nós, em trechos como Atos 16:10, indica sua presença pessoal. O prólogo de Lucas mostra o cuidado histórico e literário, havendo muitos empreendido compor uma narração dos fatos que entre nós se realizaram. A mim também pareceu bem escrever de tudo em ordem. Ele escreveu em um grego culto e refinado, com precisão nos nomes de autoridades e detalhes geográficos, arqueológicos e culturais. Sensibilidade social e espiritual. Lucas destaca temas de misericórdia, perdão, cuidado com os pobres, mulheres e marginalizados. É o evangelista que mais menciona. Parábolas como o bom samaritano, filho pródigo, rico e Lázaro, ação do Espírito Santo e oração. Mulheres como Maria, Isabel, Ana, Marta, Maria Madalena. A morte de Lucas é incerta, não há registro bíblico sobre sua morte. A tradição patrística, Gregório de Nazianzo, Jerônimo diz que morreu com idade avançada. Na minhas pesquisas também apareceu que ele pode ter morrido com 84 anos, tá? Alguns relatos não comprovados dizem que morreu mártir na Beócia, Grécia. A Igreja Ortodoxa celebra Lucas como evangelista e mártir. Historiadores modernos consideram a morte como mártir uma possibilidade, mas não uma certeza. Uma das passagens mais enigmáticas e profundas do Evangelho de Lucas é: o reino de Deus está dentro de vós.
Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Porque essa passagem é tão enigmática, contrapõe a expectativa externa. Os judeus esperavam um reino político, visível, com exércitos e libertação de Roma. Tanto é que a crucificação de Jesus vem dessa forma, né? Quando se falava que ele queria, que se dizia que ele ia ser rei, os fariseus, a própria Roma achava que Jesus ia ter um exército. E até hoje se pensa dessa forma, por isso que Jerusalém está da forma que está. Eles acreditam no Messias que vai chegar com um exército, matando todo mundo, dominando tudo, e isso é uma extrema ignorância, não tem como. Nos dias de hoje, com todo esse entendimento espiritual, pensar dessa forma. Mas, enfim, ele já trazia esse conhecimento. Eu vou pular aqui, irmão, que é bastante material, tá? E eu quero ler um versículo aqui, bem interessante. Lucas, o médico da luz, escriba da paixão e companheiro da verdade. Irmãos de espada e manto, ao abrirmos os pergaminhos sagrados e voltarmos nossos olhos à figura de Lucas, que a tradição chama de evangelista e médico, não encontramos apenas um escriba, mas um verdadeiro guardião da misericórdia. Lucas não era um apóstolo, não viu Cristo com seus próprios olhos, e, no entanto, tornou-se um dos que mais o compreenderam em espírito, tal como um templário que não busca glória nas fileiras humanas, mas silêncio na verdade da alma. Lucas viveu na retaguarda do cenário histórico, porém com o coração ardente, escrevendo com precisão e piedade sobre aquele que é a luz do mundo. Lucas é o verdadeiro sentido da fé, como o Jorge falou, porque ele não viu, mas creu. E você crer é ter fé. E ter fé é a fonte de todo o início da nossa busca espiritual. É algo que nos faz reverberar nessa energia que tem 2000 anos, que foi o que Jesus nos deixou, foi uma herança. Jesus, dentro da gnose, como nós estudamos, tá? Todos nós sabemos, ele é o maior avatar, eu vejo, de todos que já pisaram na Terra. Ele é o Filho de Deus. E até hoje ele reverbera, trazendo esse poder de nós podemos pedir o perdão para que a gente possa, então, entrar nos reinos dos céus. Isso tudo, tá, irmãos, é voltado justamente a essa busca que o Cavaleiro Templário realmente faz. Muitas pessoas perguntam para mim, eu já vou dar continuidade, mas eu vou fazer o comentário aqui dentro do texto. O que é um templário? Hoje se pergunta bastante, porque está se divulgando bastante. O que faz o templário hoje? Nós, como templários, nós temos que buscar esse entendimento da fé para poder passar adiante essa missão, que é essa cruzada que nós estamos fazendo. Fazer o mesmo que Lucas fez. Ele foi um médico, ele podia ter usado isso para angariar o financeiro e ele se doou, que é o principal exemplo de humildade. Ele era médico e por isso compreendia a dor. Olha só que interessante, ele como médico ele compreendia, claro, ele atendia os mais necessitados, os doentes, então ele sabia compreender a dor, porque você se coloca no lugar, você tem empatia, e isso é o que falta muito no dia de hoje, tá? Por isso entendia os excluídos, era discípulo e por isso se curava diante da verdade. Seu evangelho é o mais longo, o mais compassivo, o mais humano. É ele quem nos fala da Virgem com delicadeza, quem dá voz às mulheres, aos pobres, aos marginalizados. Lucas foi quem ouviu o cântico de Maria e o traduziu em palavras eternas. Foi ele quem registrou a palavra do bom samaritano, a mais perfeita imagem do cavaleiro espiritual que socorre no caminho. Irmãos, dentro desse contexto, eu quero ler um versículo aqui, eu vou ler uns 2, 3 versículos aqui, parábolas, que Lucas escreveu, tá? O hábito de julgar os outros. Olha que exemplo de evangelista que ele foi. Não julguem os outros e Deus não julgará você. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso
e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Isso vem dentro daquilo que nós falamos também dos estudos das 7 leis herméticas, que estão aqui nos livros, tá? E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão no buraco. Nenhum aluno é mais importante que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Aí vem de encontro a empatia novamente. Essa é a grande sacada. Eu não me coloco no lugar do outro e quero falar dele, né? Então, isso é um fato, tá, irmãos? Deixa eu pegar essa outra aqui que eu quero. Essa aqui eu achei muito interessante, porque Jesus, ele fez uma menção muito importante, que é o que está acontecendo hoje. O amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. E Jesus responde: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. E eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Depois aqui, irmãos, olha só, dando continuidade, Jesus chora com pena de Jerusalém. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Isso é impressionante isso aqui, sabe? Se a gente se colocar dentro dessa passagem aqui, é o que está acontecendo hoje. Tudo isso aqui está relacionado ao interior, que eu li até agora, tá, irmãos? Claro que o assunto dá para se estender, nossa, dá para se debruçar aqui, e enfim. Por isso, irmãos, que ao estudarmos Lucas, façamos como ele. Investiguemos a verdade com cuidado, toquemos os feridos com compaixão, caminhemos com os apóstolos, mesmo sem termos vistos com os olhos, e sejamos fiéis até o fim. E sejamos fiéis até o fim, mesmo que o mundo nos esqueça. Pois aquele que serve no silêncio, com fidelidade, será exaltado pelo Senhor da luz. E como Lucas, será lembrado por gerações, como guardião da memória divina.
Amém. Que assim seja. Irmãos, é muito bonita Lucas aqui, sabe? Sabe o que me inspirou bastante? Eu li várias vezes, mas é difícil certas compreensões. O dia que o Gustavo apresentou o trabalho dele, aquilo ali foi uma inspiração, sabe? Porque eu sempre vi a Bíblia de uma forma totalmente diferente do que eu estou vendo ela agora. Porque ela não é só uma história, é o viver dentro desse papel que a gente está lendo. Porque se prega muito sobre o Evangelho, sobre os apóstolos, mas se colocar no lugar deles, dentro desse contexto, e mostrar o que nós estamos fazendo, isso é evangelizar. Só que, claro, a gente não sai de porta em porta fazendo isso. Não adianta. Quem não quer ouvir, quem não está com os olhos e os ouvidos da mente abertos, a gente não pode forçar. Isso é de cada um. E é isso que nós fizemos. Cada irmão que vem para dentro da comendadoria é porque ele está com os ouvidos da mente, com os ouvidos do coração aberto. E foi isso que aconteceu com vários. Olha só como é interessante, porque eu até então, meu entendimento eram só os 12 discípulos. Não, tem muitos discípulos além dos 12, eles foram os primeiros. E depois, então, vem se proliferando e vem toda essa busca aí de evangelização. Desculpa não conseguir expressar de outra forma, mas é o que eu pude entender e passar para os irmãos. Obrigado, comendador. Desculpa me emocionar, mas é muito bonito. Obrigado. É isso aí, irmão Rafael. Parabéns pela tua apresentação. Trouxe bem assim, quem foi o evangelista Lucas, né? Essa, esses, esses pontos que tu colocou, que ele é um evangelho que está na Bíblia, mas de um evangelista que não caminhou com Cristo. Ele estava alguns passos atrás ali, né? Logo depois que Cristo morreu, depois que ele foi entender, aí ele caminha com Paulo, que Paulo também perseguia os apóstolos, né? Paulo perseguia os apóstolos, Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, e aí ele começa a andar com Paulo, e aí aquela grande questão, né? Ele era um grande conhecedor, um grande estudioso, um médico, né? Imagina um médico lá naquela época, 2.000 anos atrás, como o Rafael falou, ele podia ser rico, simplesmente exercendo a medicina, mas quando ele conhece a história de Cristo e ele como médico, sabendo dessa compreendendo a dor do outro, se colocando na dor do outro, aí mostra a humildade que tinha Lucas, né? Ele era uma pessoa humilde, tanto que o evangelho dele nunca se coloca no evangelho, né? Ele está sempre narrando uma história. E como ele era um letrado, ele faz um dos evangelhos mais bem escritos, mais detalhados. Tanto que hoje, a arqueologia moderna de hoje se baseia lá no evangelho de Lucas para encontrar esses resquícios arqueológicos, porque ele era detalhista. Ele escrevia com maestria. Outra coisa que tu colocou aqui, que eu achei... Sim, a tua apresentação foi excelente, Rafael. Trouxe bem a questão, essa, essa chama da emoção, né? Do que é a fé e do que é o amor por Cristo, né? E Lucas ele conseguiu não só enxergar Cristo, como ele acabou levando a sua vida inteira, né, devotando a Cristo. E foi um iluminado, realmente. Graças a ele, nós temos ali muitas passagens de Maria, a mãe de Cristo, que foi, eu sempre falo, né? Imagina qual ser puro, qual ser mais iluminado poderia ser capaz de recepcionar Deus encarnado, o Verbo encarnado. Que ser poderia ser tão puro para isso? Então, tem algumas religiões que apontam o dedo para Maria. Não, Maria não é isso tudo, né? Cristo é, mas Maria não. Mas você pensa, como? Qual o receptáculo possível, exigível, o mínimo, para poder receber o Verbo, para poder receber
o Verbo encarnado, o Criador, perante a gente. Teria que ser algo, um receptáculo muito preparado, muito divino para isso. Isso foi Maria. Isso foi Maria. É uma visão que eu tenho e eu acredito que muitos irmãos têm também. Entender essa grande jornada da nossa alma na Terra não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Tanto, não é fácil que Cristo vem, que o Criador vem, ele se encarna, ele vem até nós e diz: existe um caminho, existe uma luz. Há uma. A, meus filhos, né? Nós somos filhos de Deus, né? Meus filhos, há um caminho, vocês têm que entender, vocês precisam compreender que há um caminho. E a compreensão é que vai trazer esse entendimento, iluminação, e aí você começa a perceber, enxergar onde que está a luz. Talvez Cristo quis isso da gente, ele quis que a gente pudesse entender. Esse foi o grande amor dele, ele veio para que a gente pudesse compreender. E para-se todos os sacrifícios irracionais, né, do ser humano, que ele cometia as suas abominações e sacrificava o animal e estava resolvido. Apaguei meus pecados, sacrificava a pomba, era a pombinha lá, era a mais barata que tinha lá, quando eles compravam lá no templo para sacrificar. Os mais caros eram os cordeiros, eram os mais caros, e quem tinha esse domínio era o pessoal do templo que vendia, né? Então havia todo esse comércio por trás. E aí o ser humano começa a fazer o quê? Eu vou pecar e vou pagar o meu pecado, eu vou lá e compro uma pombinha, compro um cordeiro e pago os pecados meus, está resolvida a situação e deu. Zerou a conta, posso começar de novo. E Cristo vem dizer o seguinte, não existe mais, não tem mais que pagar nada de oferenda. Não precisa matar nenhum animal para isso. Esses pecados, eles têm o pecado é diferente, o caminho é diferente, a luz para te evoluir é outra, não é essa. Isso há 2000 anos atrás. Mas é um fio de luz, um pequeno fiapo de luz na grande escuridão da mente humana. A mente humana está obscurecida por tudo, pela a queda da matéria, a alma do ser humano, a consciência humana, ela é bombardeada 24 horas por dia. 24 horas durante o nosso enquanto a gente está acordado, enquanto a gente está dormindo, a nossa mente é bombardeada pela matéria, e nós precisamos achar onde é que está esse fio de luz. Esse fio de luz que vai trazer para nós, opa, há algo diferente aqui. E a gente consegue se libertar dessas amarras que a tua alma acaba se aprisionando, e nessa prisão, vamos dizer assim, aos entorpecentes da dor. Então, estamos na matéria e a matéria lança nós numa dor constante. Quem sentiu dor hoje aí? Levanta a mão. Quem sentiu dor no pé, que sentiu dor nas costas, sentiu dor na alma, qualquer dor, todo mundo vai levantar a mão. Eu senti dor, cara, meu pé congelou. Não é todo mundo, né, Paulo? Ele sente dor o dia inteiro. E como é que faz? A alma assim, ela é massacrada com a dor para que venha o anestésico da matéria. A própria matéria te dá dor e dá o anestésico. E aí sim, exatamente nessa fórmula mágica, a gente fica cego. E esquece que Cristo veio e disse: há um caminho para mim, há um caminho para Deus. Porque sabe o que acontece? A minha visão particular, meus irmãos, já vou passar a palavra. Quando a alma fica tão aprisionada na matéria, tão aprisionada na matéria, e quando ela se liberta do corpo, ela ainda pensa que está na matéria. E aí ela fica presa na matéria, porque ela pensa que ela está na matéria. Agora, quando uma alma ela tem entendimento, ela tem esse conhecimento, essa busca, ela sabe, quando eu me libertar do meu corpo, não vou mais estar preso na matéria. Quando eu ver um fiapo de luz, eu vou para a luz, porque eu entendi que a matéria, eu já me libertei da matéria. Mas isso é algo para nós conversarmos em outro plano, em outra vida, né? Eu espero um dia encontrar todos os irmãos em outra vida, e lá nós vamos falar que, pô, lá, quando estava na matéria, a gente falava sobre isso na nossa reunião lá. Então, vamos lá, espero ver os irmãos lá, todo mundo. Vou passar a palavra, então, para os médicos, já que o nosso grande evangelista Lucas era médico, né? Vou passar primeiro a palavra aqui para o nosso
Irmão Sérgio, está com a palavra, irmão. Boa noite, meus irmãos. Primeiro, agradecer ao irmão Rafael pelas informações, pelo enriquecimento que deu aos nossos conhecimentos com as pesquisas que fez. E dizer aos irmãos da importância de ter a Bíblia e de ler a Bíblia, né? Com um espírito desprendido, com a busca da verdade, com os ensinamentos que a Bíblia traz. Os irmãos terem uma ideia, os primeiros colonizadores dos Estados Unidos, eles alfabetizavam os filhos com a Bíblia. Quase todos eles tinham a Bíblia e eles alfabetizavam os filhos em casa com a Bíblia, ensinando os filhos a ler a Bíblia. Os monges, depois que, no final da Idade Média, quando a igreja começou a perder sua força, seu poder político, os monges se juntaram em mosteiros. Eles ficavam em conventos, em mosteiros. E o que eles faziam? Eles faziam traduções da Bíblia. Tem um filme muito interessante que é O Nome da Rosa, que relata bem essa parte. Então, assim, a Bíblia é, para os ocidentais, o livro máximo, a carta magna do espírito dessas pessoas que acreditam, que têm fé. Então, assim, é recomendável, é bom que a gente leia a Bíblia de vez em quando, né? Que a gente leia um capítulo, que a gente leia um versículo, que a gente conheça um evangelista, até a Bíblia do Antigo Testamento também, mas principalmente a Bíblia do Novo Testamento, que é a Bíblia da história de Jesus, né? A história de Jesus, que é a quem nós temos que seguir, né? O Evangelho de São Lucas é o Evangelho das parábolas, né? Então, assim, é muito rico em pensamento, é muito rico em exemplo, é muito rico em comparações, é muito rico em vivência. Então, quem busca a Bíblia assim, mostre-me o caminho, pode obter a resposta, leia Lucas, porque por intermédio daquelas parábolas ali nós temos tudo para sermos bons, para sermos corretos, para sermos felizes. Temos tudo se nós seguirmos essas parábolas. São inúmeras, é difícil de citar a parábola do filho pródigo, a palavra da semente, a palavra enfim, a palavra do processo, inúmeras parábolas. O Sermão da Montanha é uma coisa assim espetacular, né? São inúmeras palavras. Então, lendo Lucas, a gente busca, assim, nas comparações, se você for uma semente boa, se você jogar a semente na terra boa, ela dá uma árvore que vai dar bom fruto. Se você jogar ela na terra ruim, ela não dará frutos, ou não dará frutos tão bons, né? Então, nós temos que pensar nas nossas ações, que as nossas ações têm que ser boas. Nós temos que ser a terra boa, para que as sementes que caiam nas nossas vidas frutifiquem e nos façam exemplo de fé, exemplo de cristão, né? Então, é muito importante. Eu gostaria de destacar aqui, eu estava olhando, tem a parábola do semeador, o processo e os porcos, a missão dos 12 apóstolos, a filha do Jairo, a confissão de Pedro, a renúncia, a multiplicação dos pães, que é muito conhecida, muito importante. Mas eu queria
destacar um pequeno trecho, que é o versículo 46 do artigo 9. Versículo 46 do artigo 9, que trata da lição e humildade e tolerância, que é um dos nossos objetivos também de vida como cavaleiros templários, né? Humildade e tolerância, né? Nós levarmos hoje esse pensamento junto com o que os irmãos vão transmitir, temos que pensar em humildade e tolerância, né? Humildade é uma das virtudes mais sensíveis, é uma das virtudes mais louváveis que tem, a virtude da humildade. E nós temos que exercer no nosso relacionamento, na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, na nossa ordem cavaleira templária, nós temos que exercer a tolerância. É indispensável que a gente seja tolerante. Então, veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: todo o que recebe esse menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. Era isso, meus irmãos. É isso aí, irmão Sérgio. Obrigado pelas colocações. Uma coisa que o irmão falou ali, eu até anotei aqui, ler a Bíblia, né? A gente não tem esse costume de ler a Bíblia, mas como o irmão falou ali, ler com o espírito desprendido. Muitas pessoas vão pegar uma Bíblia já com seus pré-conceitos, já com suas turbulências na mente, tem que ler rápido porque já tem que fazer uma coisa e outra, esquecendo que ali tem um ensinamento tão profundo que vai talvez mudar a sua vida, a vida da sua família e a vida de uma geração inteira pode ser mudada simplesmente quando você pega uma Bíblia, você consegue ler ela e você consegue absorver. Você pode mudar não só a sua vida, o seu entendimento das coisas. Porque um ato de caridade, um ato de amor praticado hoje, ele reverbera, às vezes, como a gente já falou aqui, às vezes por gerações. Gerações, às vezes, são mudadas com um único ato de amor, um único ato de benevolência, um único ato de humildade. Um único ato reverbera, às vezes, por gerações. E a gente nem sabe. Não, faça isso sempre, porque muitas pessoas podem ser acometidas pelo seu ato impensado ou o seu ato de amor consciente. Eu vou lançar o desafio, já que o Sérgio deu uma puxada, já vou passar a palavra para o irmão Gustavo, mas já vou lançar o desafio para todos os irmãos aqui, todos os irmãos, o desafio, né? Os irmãos que têm filhos menores de idade ali, menores de idade que eu digo, né, que dá para conversar ainda, que não são adultos, né? Sentar com os filhos e leia a parábola do filho pródigo. Então, Rafael, leia, sente com a Rafaela e com a Ágata, leia o filho pródigo, Eliseu, sente com teus filhos, leia o filho pródigo. Gustavo, sente com o Benjamin, leia o filho pródigo, Anselmo, mesma coisa, todos os irmãos aqui. Os irmãos que não têm filhos menores, tipo o irmão Sérgio, né, a filha já é casada e tal, né, sente com a sua esposa e vamos ler a parábola do filho pródigo e vamos conversar sobre isso, vamos debater, vamos tentar entender o que é o filho pródigo, o que é essa alma que tem a liberdade de sair no mundo, essa alma que tem a liberdade de errar, de se arrepender, essa alma que tem a capacidade de entender que errou e volta para o Pai, esse Pai que tem a misericórdia de aceitar essa alma de volta, aquele irmão que se sentiu injustiçado, que quer a justiça. Então, são todos os detalhes que tem dentro de uma parábola. Então, tem o livre-arbítrio, tem o arrependimento, tem o amor do pai em receber, mas tem o reconhecimento que errou, tem também a justiça que tem que ser feita, e o irmão clama por justiça
porque o outro irmão, né? Então, a parábola do filho pródigo é uma parábola bacana de ler com o filho da gente. Já é uma pequena introdução, esses simbolismos mais espirituais, né? Que a gente consegue trabalhar com o filho da gente, a passagem é muito bonita. Vou passar agora a palavra. Obrigado, irmão Sérgio. Ou irmão Rafael, quando tu quiser, tu pode interromper a qualquer momento, tá? Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Gustavo Fire, que também é médico. Gustavo, tá com a palavra, irmão. Boa noite, meus irmãos. Parabéns, irmão Rafael, pela apresentação. Acho que conseguiu catar realmente o que é e nos passar o que é a real essência do que foi Lucas, né? E falar brilhantes colocações do irmão Sérgio, e falar depois de vocês é sempre um grande desafio. Mas se fosse para mim dizer algo sobre Lucas, ou se fosse para mim dar o meu entendimento sobre Lucas, para mim, Lucas, eu acho que ele foi o segundo maior grande empata que existiu no mundo. Eu acho que o primeiro empata foi Jesus Cristo, e o segundo empata, eu acho que realmente foi Lucas. Por quê? Porque nos textos dele, a gente não vê grandes pregações eloquentes, a gente não vê grandes milagres acontecendo, mas a gente vê a realidade de uma pessoa que conseguia enxergar os outros além de um corpo físico, além de um corpo material, mas ele conseguia enxergar a alma das pessoas, ele conseguia enxergar o coração das pessoas. Então, ele trata de temas de pessoas que eram normalmente muito excluídos naquela época, mas ele fala sobre as mulheres, ele fala sobre os doentes, ele fala até sobre os estrangeiros, que eram muito maltratados, humilhados e deixados de lado. Então, acho que Lucas ele conseguiu enxergar além desse corpo físico, ele conseguiu enxergar além da matéria, e ele conseguia enxergar o que era realmente a alma das pessoas, contanto que ele dizia sobre os pecadores, que o real e o verdadeiro arrependimento leva a Deus e deve ser considerado. O real perdão, pedido de perdão, deve ser considerado. Como tu mesmo colocou, o Jorge colocou antes, não adianta eu ir lá, contar um segredo para o bode, emular o bode, ou contar um pecado para o bode, emular o bode, tá tudo certo e voltar a pecar. Não. É o real arrependimento. Eu não preciso fazer isso, mas diante dos olhos de Deus, se eu tiver o real arrependimento, eu sou digno de alcançar o reino de Jesus, o reino de Cristo. Então, eu acho que o grande ensinamento dele é essa empatia, é a gente se colocar no lugar do próximo, entender o próximo como um ser humano, entender o próximo como uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que é filha de alguém, uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida, que tem uma família por trás dela. E isso, quando a gente faz na nossa profissão, a gente sim consegue ser bem-sucedido. Então, acho que Lucas, ele é o patrono dos médicos, não por ter sido médico, mas eu acho que principalmente por esse ensinamento. Humildade, tolerância, participação, compreensão, escutar, estar e ser devoto a querer resolver o problema dos outros e querer fazer a diferença no mundo. O que eu tinha para colocar era isso, meus irmãos. Obrigado. É isso aí, irmão Gustavo. Obrigado pelas tuas colocações. A gente sente a emoção nas palavras dos irmãos, né? Do irmão Rafael, do irmão Gustavo, porque o evangelista Lucas, ele conseguiu não, né? Já era dele mesmo, ele já veio preparado para isso. Ele tinha essa capacidade de compreender a dor do outro. Né? E quantas vezes, como o irmão Gustavo falou, às vezes você olha para outra pessoa como uma pessoa, mas olha só, como o irmão Gustavo falou, nossa, ela é filha de alguém, tem um pai atrás dela desesperado para que ela tenha uma vida, né, ela seja protegida pela vida, para aquela mulher ou para aquele filho que está longe, ou uma filha que está longe. Então, a história de cada um
né? A gente nunca sabe qual é a história de cada pessoa, a gente não sabe, mas a gente tem que ter certeza que há uma história por trás de cada um. E às vezes há muito sofrimento por trás de cada história de cada um, muito sofrimento. Às vezes é uma coisa banal, mas para aquela pessoa é um sofrimento. E quando a gente consegue compreender que não tem ninguém que não sofra nessa vida, todo mundo sofre. Dores físicas, dores espirituais, todo mundo sofre. Mas quando a gente consegue olhar para o outro e perceber que aquele outro tem tanta dor quanto a gente tem, ou até mais, a gente se sensibiliza, a gente se desarma e a gente consegue exercer o amor que Cristo tentou nos ensinar. Tentou nos ensinar, porque às vezes a gente não consegue exercer pelas turbulências do dia a dia, esse barulho que tem no na nossa cabeça, a pressão do dia a dia, a correria, faz isso, faz aquilo, vai para cá, vai no mercado, vai trabalhar, vai pagar uma conta. A gente esquece que sempre há alguém que precisa de um olhar mais prolongado. O exercício da espiritualidade está aí, meus irmãos. É olhar para o outro com outros olhos. É fácil? Não é, porque de repente a gente, quando olha, passou já 5 da tarde e o mundo já rodou e tu, putz, aquela mulher que estava vendendo aquele amendoim lá na rua, que ela veio desesperada para tentar vender o amendoim para mim e eu disse, não, 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 hoje não, hoje não. Olha só, aí eu fico pensando, por que que eu não parei quando eu comprei o amendoim dela? Isso é um fato que aconteceu comigo, tá? Estou falando do fato que aconteceu comigo. Ela passou assim, eu estava atrasado, estava correndo já, com um monte de pasta na mão, e ela passou com uma caixinha de amendoim, mas eu vi nos olhos dela que ela estava precisando. Aí eu, não dá tempo. Aí a gente perde o tempo, pô, mas não dá tempo para ajudar o meu irmão, né? Porque eu não quis parar para ajudar, porque eu estava atrasado. Mas o que ia influenciar na minha vida 3 minutinhos ali? Comprar um amendoim dela. Para ela era estava vendendo amendoim, mas podia ser a salvação dela naquele dia. Então a gente tem que tentar olhar os outros, não digo só essas pessoas que estão vendendo, mas olhar qualquer pessoa, e sempre olhar com o sorriso no rosto, o amor nos olhos, porque às vezes não é só comprar, às vezes é você dar um bom dia sorrindo. Ria muito, sorria muito, e sorria com os olhos, sempre, sorria com os olhos, sorria com os olhos, sorria com a boca, sorria com o teu corpo. Só isso já vai ajudar muita gente. E só isso vai ajudar. Porque tem muita gente que precisa disso aí. Nossa, aquela pessoa passou e sorriu, me deu bom dia, eu vi nos olhos um brilho, a pessoa já se sente bem, só com isso. Mas é um exercício que a gente tem que fazer. E hoje, como tem pouca gente hoje na reunião, eu vou falar mais um pouquinho, mas já vou passar a palavra para o irmão. Hoje, quando eu estava. Hoje eu acordei 6 da manhã, eu sempre acordo da quinta-feira às 6 da manhã para dar conta do serviço. E aí eu acordei e tal, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã, primeira coisa é rezar. Pai Nosso, Ave Maria, peço por vários irmãos e peço para que Deus me abençoe no meu dia, para que meu dia seja próspero, para que eu seja abençoado e para que eu consiga abençoar as pessoas, para que da minha boca só saia palavra de sabedoria, para que da minha boca só saia palavras boas, para que eu consiga ajudar os outros pelas minhas palavras. Isso eu peço para Deus todo dia de manhã, porque assim, eu não posso falar palavras que prejudiquem alguém, eu não posso aceitar isso. Se eu faço isso, eu me prejudico, eu prejudico todo mundo que está ao meu redor. Só da minha boca só tem que sair palavras boas. Isso é para todos os irmãos que estão aqui. Então, todo dia que acordar, reza o Pai Nosso e Ave Maria e peça proteção. Sério, sério. Vocês têm que fazer isso todo dia. Eu sei que os irmãos fazem, muitos irmãos fazem, mas assim, não esqueçam. Primeira coisa que tem que fazer, primeira coisa que abrir os olhos, agradece a Deus. Agradece. E aquelas dores que a gente sente, dor no corpo, dor na alma, elas vão embora. Elas passam a ser uma piada no nosso dia, porque a gente está tão envolvido em ajudar os outros, cara, que a gente não sente dor de nada, nada. Não há dor que consiga atingir a gente, porque a gente está preparado para isso, porque Deus está preparado, está preparando a gente, está com a gente. E é uma grande verdade. Isso aí a neurociência explica,
a psicanálise explica, porque a gente fica preparado e blindado para tudo nessa vida. A gente se prepara e assim a gente transforma a nossa vida, da nossa família e de gerações. E não esqueçam, meus irmãos, já vou passar a palavra aqui para o irmão Maurício, tá? Não esqueçam, meus irmãos, um ato hoje reverbera por gerações. Então, quando você for falar com qualquer pessoa amanhã, lembre-se, o meu sorriso, ele vai reverberar por gerações. Façam isso, pensem assim, isso funciona, e assim que nós temos que ser, e eu sei que os irmãos são porque assim, todo mundo que conhece fala, são pessoas, essas pessoas que estão aqui, são pessoas que escolheram estar preparadas para tudo que acontecer na vida delas, escolheram estar preparadas, porque a gente sabe que nós levamos lambada de tudo que é lado. A gente leva lambada da vida e assim, ó, e não é lambada fraca, tá? A gente leva lambada de tudo que é lado. Mas se a gente está preparado, meu irmão, a gente vai tocando a vida e quando a gente vê, nós estamos voando. Maurício, tá com a palavra, irmão. Desculpa eu ter estendido aqui. Boa noite, os irmãos. Me escutam? Sim? Sim, Inicialmente, né, parabenizar nosso irmão comendador Jorge, né, pela condução aí dos trabalhos. Parabenizar o nosso irmão Rafael Moisés, que brilhantemente fez a sua apresentação ali. E eu tenho algumas considerações a fazer. É muito parecido com sempre os comentários do irmão Rafa. Eu sempre procuro trazer para a nossa realidade. E eu peguei alguns ensinamentos aqui durante a apresentação, durante a brilhante palavra dos irmãos, que eu acho interessante a gente estar batendo na tecla novamente, reprisando. Ah, um ponto interessante que foi comentado no começo, que tange muito das parábolas. Nós não podemos ter a fé cega. Muito se falava dentro das palavras, né, das parábolas, ah, sobre a fé cega. E hoje em dia se bate muito em cima disso. Muitos não têm ciência, por exemplo, de alguns certos rituais que fazem, mas apenas fazem cegamente. Ah, e que a gente tem que tirar de lição disso tudo, que nós temos que ter a fé e entender o porquê. Porque nós não devemos ter aquela fé cega. Nós temos que entender o porquê. Como é que a gente faz esse porquê? A gente vai em busca do conhecimento. Onde é que a gente vai buscar o conhecimento? Onde o irmão Sérgio brilhantemente comentou. A importância da Bíblia. A importância da Bíblia. Dentro de todos os conhecimentos que a gente adquire, a gente tem que exercer, que sempre é citado nas, nas parábolas, nos ensinamentos, nas nossas falas aqui, é o, a humildade, entender que temos uma grande bagagem de estudo, temos, temos conhecimento adquirido através de cursos, vivências, mas o principal de tudo, temos que ser humildes e saber que nós não temos todo o conhecimento. Dentro, por exemplo, dentro do ramo da medicina, se existe muitas atualizações. Pô, e por que só se atualiza na medicina e não se atualiza na nossa mente? Voltando um pouco às apresentações, ah, recordo sobre as provações de Deus que foi comentado. No primeiro momento, quando houve lá no paraíso,
como é que foi a punição, se retirou do paraíso. Uma punição forte. Ah, segundo momento, ah, qual foi a repreensão, a punição em si, nas torres? Uma punição, diríamos que um pouco mais moderada. No terceiro momento, se viu que ah, se teve o dilúvio. Depois disso, se viu e se aprendeu que nem sempre a punição é a correção. Então, o que nós devemos ter? A humildade de entender que nem todo conhecimento se aplica para todas as situações e como é que nós vamos conseguir isso? Através da busca no conhecimento no principal livro de todos, que é a Bíblia. Então, ahn, sempre batendo na tecla, conforme o irmão Feyer comentou, nós temos que compreender, nós temos que entender, nós temos que se colocar na posição. A partir do momento que a gente não consegue se colocar na posição, a gente não consegue mostrar a nossa realidade e também não consegue ver a realidade. Por quê? Porque nós vamos estar lá naquela fé cega. Então, ah, agradeço a apresentação do irmão e um ponto que eu deixo para os irmãos pensarem que não começou hoje, não começou ontem e não vai terminar amanhã é como nós estamos fugindo vamos dizer, da comercialização do perdão. Que seria, no passado seria o quê? Ah, vai lá e compra a pomba e faz o sacrifício. Quem tinha mais recurso, vai lá, compra o cordeiro e faz o sacrifício e tô livre. Então, essa, esse ponto me pegou bastante, que diríamos que é um desafio para nós, mas também é um desafio que nós devemos compreender e compartilhar. E eu fecho minhas palavras com isso. É isso aí, irmão Maurício. É muito bem colocado. Relembrando a questão ali do pombo, do cordeiro, né? É como eles faziam para pagar os pecados, né? Eles pagavam, fiz, tá, agora eu vou pagar o pecado para zerar a minha conta. A ideia é que houvesse um sacrifício, ou seja, eu tenho que me sacrificar para dizer que estou arrependido. Mas ao invés de se sacrificar, eles sacrificavam um animal, tal, né? Tiravam o dinheiro do bolso para comprar o. E aí nós temos que pensar, né? Qual é o sacrifício que eu faço para redimir os meus erros? Né? A gente tem que pensar. Aí, eu errei. Às vezes, né? Às vezes é uma bobagem, tá? Mas eu errei. Pá, não devia ter feito isso. Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer para redimir o meu erro? Primeiro, a humildade é reconhecer que errou. E segundo, pedir desculpa, perdão. Então, isso aí atinge o quê? O maior mal da humanidade hoje, que é o ego. Como o ser humano consegue lutar contra o próprio ego? É algo complicadíssimo, complicadíssimo. Às vezes, pontualmente, tu consegue resolver o teu ego, mas em algumas questões, o teu ego está sempre te subjugando, dizendo assim, não, não faz isso porque tu vai te humilhar. Não faz isso porque não vão achar que tu é o bom o suficiente. O teu ego está sempre te massacrando. E aí tu não consegue se libertar. Então, essa luta contra o ego da gente é algo complexo, difícil. Pois talvez até o irmão Gustavo, né, fale um pouco mais sobre a questão do ego, essa luta do ser humano contra o seu ego para poder se resolver. É algo complexo, difícil. Talvez o grande mal da humanidade é essa é, esses altares que a humanidade levanta para o seu próprio ego.
né? Nós levantamos altares para o nosso ego, e aí, é aí que nós caímos. Infelizmente, aí está um dos grandes erros da gente. Eu não sei se o Rafael quer falar alguma coisa, senão já... Não, o Maurício saiu muito bem em relação a isso, porque hoje eu vejo muito, eu já presenciei muito disso. Naquela época se tinha que se sacrificava uma vida. Hoje você sacrifica o bolso, né? O que que fazem? Você, em vez de tirar R$ 100, vamos dizer, tira 200, tira 300 para aliviar a tua consciência. É o princípio do que se fazia antigamente, só que hoje se usa a matéria para aliviar a própria mente. Você não vai lá e dá o 300 pensando que você pode dar ele, que vai fazer bem para alguém. Perfeito o que você falou, justamente, só que só se mudou em si a ação daquilo que você fazia. Antes era tirar a vida de um animal, que culpa ele tinha? Hoje é pagar, tirar do teu bolso para compensar isso. E é o que se acontece muito, tá? É bem certinho que você colocou, Maurício, e é o que a gente se vê hoje. Eu já vi muitas matérias aí sobre esse detalhe. Os irmãos também já viram, né? Comentando aqui que a gente está em poucas pessoas, irmãos, em poucos irmãos. Né? A pessoa vai lá, dá 10, 20, 30%, você vai lá e dá o dinheiro, no outro dia você está fazendo o mesmo erro. É o que se fazia naquela época, só se mudou a maneira de fazer o produto em si, vamos colocar assim, né? Naquela época pegava uma pomba, um bode, um cachorro, qualquer um. Hoje você pega R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 100, continua da mesma linha. Então, a palavra em si, ela não teve, ainda não atingiu o coração dessas pessoas. Então, é bem como o irmão falou. E como o irmão Sérgio falou também, a Bíblia. A Bíblia é fantástica. E da Bíblia a gente tem as sequências, né, do que nós viemos fazendo o estudo. Parabéns, irmãos. Bem isso mesmo. É isso aí, irmão Rafael. Não sei se o Gustavo quer falar do ego, depois eu vou passar a palavra pro irmão Anselmo. Boa noite, irmãos. Parabéns. Ô, Anselmo, deixa o Gustavo falar e já te passo a palavra. Fala, Gustavo. Sim. Bom, Eu acho que o ego, se a gente parar para estudar, o ego é o que nos move, mas o ego é o que nos mata e nos derruba, né? Então, o ego, ele pode me levar a cometer erros, ele leva a gente a cometer erros, leva a gente a inferir ou a gente enxergar as coisas distorcidas da realidade, né? E eu acho que o ego, se a gente for parar para pensar, eu acho que o ego, ele é a última fronteira entre a real evolução, a saída da matéria e a real ascensão às esferas superiores. Contanto que para mim passar e mudar, se eu fosse utilizar a cabala nesse sistema, que eu fosse querer alcançar Keter, para mim alcançar as últimas 3 esferas, eu preciso passar pelo abismo de Dati. E o que nada mais é o abismo de Dati do que matar o meu ego. A partir do momento que eu consigo matar o meu ego, eu consigo ter uma real evolução espiritual. Porque antes disso, vai ser só a matéria brigando com matéria. É isso aí. Até depois eu vou pedir para o irmão Gustavo fazer uma palestra. Gustavo, já deixa anotado aí, já prepara uma palestra sobre o ego, superego, id ego e superego. E de ego e superego. Pode São ser. os três irmãos estão sempre brigando ali. Fazer uma Pode palestra ser. sobre isso, voltada a essa questão dessa luta do ser humano e tentar se libertar. E a grande barreira está dentro de nós, né? Que é o ego da gente, né? O que é o ego dentro da gente. Seria uma palestra bem bacana, o irmão Gustavo. Irmão Selmo, tá com a palavra, irmão. boa noite, irmãos. Parabéns, irmão Rafael, pela apresentação. Assim como o comendador já falou também sobre o filho pródigo, né, essa parábola, enquanto o irmão Rafael falava, foi a primeira que me veio na mente, né, que transferindo para o nosso dia de hoje, né, e quantos filhos querem do que o pai tem, né, usufruir do que o pai tem, mas não querem passar o trabalho que o pai passou para ter o que aquele pai tem, né? Então, acho que hoje em dia, uma das parábolas que a gente mais vê hoje entre uma família é o filho pródigo, né? Então, é bem nosso dia a dia, né? E também uma parte que assim que chamou bastante atenção assim foi a parte do ouvidos da mente, né? O como é difícil tu falar para uma pessoa
talvez um colega, um amigo, um vizinho, né, sobre Deus, ele não quer te ouvir, mas essa mesma pessoa, ela tá lá na missa toda semana, todo domingo, o sino bateu, ela tá lá dentro da missa, mas se tu barrar ela na porta da saída da missa e perguntar o que o padre falou, o que ela sentiu, o que ela ouviu, o que ela entendeu, né, não vai saber dizer absolutamente nada. Então, quando os ouvidos da mente não querem ouvir, não adianta, gente. Então, realmente os ouvidos da mente têm que estar abertos para Deus. Era isso aí, irmãos. É isso aí, Anselmo, muito bem colocado. É quase como aquele sacrifício sem ser um sacrifício, né? Tipo assim, eu vou na missa, né? Ou seja, como se vamos transportar lá 2.000 anos atrás, eu comprei uma pombinha para lhe sacrificar para pagar meus pecados, mas amanhã eu vou pecar igual. Aí o cara vai na missa, sai da missa e o padre, aí tu pergunta o que o padre falou? Não sei, mas eu só vim pagar o meu pecado, aí já posso pecar de novo. Aí semana que vem eu tô de novo aqui. Né? Isso é complexo, é complicado e as pessoas às vezes fazem, isso é inconsciente. Isso é inconsciente. O pior de tudo é inconsciente. Se fosse consciente, a pessoa podia, pô, entendi, mas não, é inconsciente. É muito mais difícil de tu virar a chave. E a questão do filho pródigo, tu falou uma coisa muito certa, Anselmo, na sociedade atual, tem muito disso, né? É, tu vê até uns vídeos, a gente fala que é engraçado, mas é trágico, é triste, é triste mesmo, é bizarro. Qual a tua profissão? Ah, herdeiro. Cara, o que é isso? Profissão herdeiro? Que é isso? É o cúmulo da incapacidade, cara, assumida, pior ainda, assumida. Chega a ser bizarro, ridículo e sofrido. Tu olha para aquela pessoa e já sabe, cara, essa criatura vai sofrer muito, que tá entendendo nada. Aí é uma coisa que eu penso, já me perguntaram e é difícil até de responder. Difícil até de responder. Eu até vou deixar a pergunta para os irmãos, respondam mentalmente vocês aí, tá? Respondam mentalmente vocês. Quando um filho faz essas barberagens na vida, a culpa é do pai ou é do filho? Eu não quero que vocês depois fica com vocês essa pergunta e a resposta também, tá? A culpa é do pai ou é do filho? Tá? Porque é algo que consome muitos pais, cara, durante uma vida inteira. Bom, vou passar a palavra para o nosso irmão Eliseu, está lá tá longe, no Paraguai, agora em agosto vai vir para São Joaquim tomar vinho com a gente, vai ser uma celebração bem bacana, estamos esperando. Irmão Eliseu, tá com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Tô ansioso já para ir para São Joaquim tomar um vinho, dar uma passeada e compartilhar com os irmãos aí. A celebração vai ser muito bonita. Irmão Moisés, parabéns pela apresentação. É, muito bem colocados os pontos, né? Acho que conseguiu tirar ali a ideia central do que era o tema. E eu anotei dois temas aqui. Um deles já vem se repetindo há bastante tempo nas minhas falas e eu falo muito do que eu era antes e o que eu estou conseguindo agora entender com esses estudos que a gente está fazendo da Bíblia. Então, mencionou isso. A Bíblia era algo para mim, assim, cara, não sei, velho. Isso aí, quando pega história, não entrava, né? Não, não, não conseguia entender. Era só a história de um povo que saiu de um lugar, chegou no outro, e as histórias dos apóstolos. E hoje eu consigo entender bastante coisa, porque você abre a visão para um outro ponto, você abre a visão para entender isso de uma outra forma, né? Que ele realmente tem ensinamentos que vai te melhorar, né? A tua vida cotidiana, tá tudo ali, o segredo tá ali. É só você ter olhos para olhar, né? E um ponto importante, cara, que isso aqui para mim eu acho que é no meu entender, assim, eu acho que é para mim, pessoalmente, né? É a empatia, cara. A empatia hoje em dia ela tá cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Nessa correria que nem o Jorge falou, quantas vezes está saindo no mercado? Aqui tem muito pessoal que vende milho, tira da espiga, coloca num pacotinho assim de plástico e vende. Tem uma criancinha e tal.
E aí você naquela correria, já tá no mercado, já tá atrasado para chegar em casa, ou tá saindo pro trabalho e tal, e fala, ah, não, não quero não, ah, não sei o quê. E muitas vezes a pessoa está contando com aquilo ali para poder comprar um almoço, comprar uma carninha, um negocinho. E empatia hoje em dia não é só isso, não, várias coisas. Você vê uma pessoa, talvez, meio triste no trabalho, você vê que ela não é daquele jeito. Em vez de você ir lá perguntar, ô, vem cá, o que tá acontecendo? Vamos almoçar junto, conta aí, vamos ver, vamos resolver, ajuda. E muitas vezes você dá olha ali, mas já vem um cara que conversa com você e pá, foi embora, passou. Então, a empatia, ela está em muitos lugares. E a partir do momento que você consegue desenvolver isso, eu acredito que a vida da pessoa muda, porque ela consegue fazer coisas boas e não lá pagando o cordeiro ou a pomba, mas consegue fazer isso inconscientemente, que eu acho que é muito mais bonito, né? E eu já tenho aqui em casa mesmo, a minha esposa consegue ver muito mais do que eu consigo ver. Ela chega assim, Eliseu, ó, tô precisando tal parte, fazer assim, e fala, vai, mas eu não consigo enxergar. Muitas vezes na correria acaba passando, é treino muitas vezes, ou você pega isso e policiar, ter a disciplina de colocar isso dentro do seu comportamento, né? E é difícil hoje em dia, cara. Hoje em dia, para mim, é complicado. E realmente acho que a empatia, ela resume bastante coisa do que a gente vem estudando, né? Até na apresentação passada, né? O próprio mentalismo, se você começa a trazer isso para dentro da sua mente, a empatia vai te ganhando. Mas se você é seco, se você não olha para o lado, se você está naquele pensamento, bom, eu estou aqui 10 horas da manhã, 11 horas tem tal parte, meio-dia tem que almoçar, 1h30 tem tal lugar, e você vai nesse ritmo, cara, você não vê nem sua vida passar, né? Então, irmão, parabéns, tá? Os pontos muito importantes que para mim, no caso, que eu achei dessa apresentação, né? E até o doutor Sérgio mesmo falou, né, dessa parte aí de- da espiritualidade na hora de ler a Bíblia, de você estar com a mente mais aberta na hora de ler a Bíblia, né? Então, isso aí são dois pontos que me marcou muito. Obrigado, irmãos. Ei, irmão Eliseu, muito bem colocado aqui. Até anotei o que tu falou aqui, ó. Eu fiquei pensando assim, falou da tua esposa, né, que ela às vezes é mais sensível do que você em alguns pontos, que ela enxerga alguma coisa que você não vê, porque talvez a biologia do ser humano também explica algumas particularidades, né? Porque o homem, ele consegue perceber algumas coisas, a mulher consegue perceber outras, né? Lógico, mas estão em sintonias um pouco diferentes, mas as sintonias, elas podem tu pode criar uma vibração e elevar a tua sintonia, passando, chegando até a esposa, passando ela, ela pode chegar até você, passar essa sintonia com o universo, com as coisas, é de cada um. Mas assim, eu vou dizer assim, na forma mais bruta da coisa, né? O homem pensa de uma forma e a mulher pensa de outra. Isso já, essa parte biológica, não vou dizer que atrapalha, ela trabalha diferente nos corpos, né? Então, talvez para a mulher, a sensibilidade de ser mãe, de gerar uma vida dentro dela, que é uma potência de Deus dentro dela, gerando algo ali, é algo divino, então elas têm uma sensibilidade mais aguçada, o homem um pouquinho menos, mas não quer dizer que ninguém chegue lá. Todos chegam igual, conseguem chegar. Outra coisa que eu notei aqui é olhar com olhar de empatia, né? Esse olhar de empatia. Aí eu falo dos insights, a gente já sempre fala dos insights. Sabe aquela coisa do olhar para uma criatura lá, criatura que eu digo um ser humano, um irmão de vida, tá passando lá, que a gente falou, tá no trabalho lá, a secretária tá com aquela cara triste e tal, mas tu olha, tu, tu já viu, pô, não tá legal. Tu já teve insight, mas depois eu vejo. Passa a batida e foi. Nunca mais na vida. Passou anos depois, nunca mais vai lembrar. Então, esse insight, então, quando a vida te der os insights, escuta os insights, meus irmãos, escute. Então, você vai escutar os insights quando você fazer o quê? Você levantar a cabeça. Levanta e olha o que está acontecendo ao redor de vocês. Sabe por quê? Porque a gente é muito assim, ó, de botar a cabeça para baixo e trabalhar, 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 e as pessoas estão do teu lado falando, só está escutando as palavras, mas não está escutando a pessoa. Aí quando tu para e olha para a pessoa, ué, é tu que está falando isso? Pensei que é até outra pessoa.
Ou seja, tem que levantar a cabeça e ver quem que está falando o que está falando. E esses insights têm que ser ouvidos pela gente. É o exercício, tá? Vamos ver aqui, tu falou aqui. Tá. E quando a gente tem esses insights, é a energia de Deus fluindo dentro da gente. Sabe por quê? Quando tu percebe, aí eu vou dar um exemplo bem básico para todo mundo aqui, né? Que tem filho, né? Quando tu olha para tua filhinha lá, aí tu vê que ela tá meia chororô, meia jururu, parece que ela tá meio tristinha. Tu tens aquele insight. Tu nem pensou isso, tá? Mas é só insight. Depois eu vejo. Cara, chegar de noite vai estar com remorso. Então, quando sentir esses insights, vai para a pessoa. Tá acontecendo alguma coisa? Eu tô te sentindo meio triste. Tá acontecendo alguma coisa? Só quando tu falar isso, a pessoa já vai se sentir tão feliz porque alguém está olhando para ela. Só por isso. Ah, mas é filha, não interessa. Já é. Se é filha, mais ainda, né? Porque o pai olhou para ela. E se é um amigo também, se é qualquer pessoa na rua, já vai sentir diferente. Então, esse trabalho, nós temos que trabalhar, meus irmãos, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando trazer para todos os irmãos o que eu sempre trago, sempre bato na tecla, é a questão da contemplação. Contemplação. Aí tu vai pensar, mas contemplação de novo? Contemplação é olhar o pôr do sol. Não, não é olhar o pôr do sol, meu amigo. Contemplação é tu olhar para a tua vida. Olha para a tua vida, mas levanta a cabeça. Não olha para baixo, levanta a cabeça. Olha quem está do teu lado. Quando tu for olhar para tua esposa, olha no olho dela. Quando olhar para tua filha, olha no olho da tua filha. Olha no olho do teu filho. No olho. É no olho que se olha. Não olha para a testa, não olha para o chão, não olha para o pé. Olha no olho e fala com ele. No olho. Essa capacidade que a gente tem que ter de olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Quando a gente conseguir exercitar isso de um nível máximo, nós vamos captar, a gente vai captar energia, não vai gastar energia, você vai captar uma energia bizarra, enorme. Vocês não têm noção. Quando vocês param de olhar para o chão e começam a olhar na cara de cada um que está do teu lado, a energia que flui dentro de ti é muito grande. Sabe por quê? Porque não é mais o Jorge que está olhando, não é mais o Anselmo que está olhando, não é mais o Gustavo que está olhando, não é mais o Maurício que está olhando, nem o Eliseu, não é mais o Sérgio que está olhando. É uma energia que vem de cima, é uma energia que vem fluindo dizendo o seguinte, ó, você está elevando a tua consciência. Você começa a criar uma energia muito forte de percepção das coisas, de percepção. É isso que eu quero que vocês consigam compreender. Pelo menos para mim é assim, né, meus irmãos? Para mim é assim. Quando eu consigo olhar para qualquer pessoa, olhar realmente, levantar a cabeça e olhar, e eu te percebo. Eu estou te percebendo, eu estou te olhando. Eu estou começando a entender o que tu estás sentindo. Só essa empatia, fluxo de energia. Sabe por quê? Porque poucas pessoas conseguem fazer isso. Eu digo poucas mesmo, tá? No planeta Terra, pouquíssimas pessoas têm a capacidade de olhar para o outro e fazer esse fluxo de energia. E nós temos a capacidade, nós aqui, a gente pode exercitar a nossa mente para dizer assim, peraí, existe um caminho, eu consigo fazer. Claro que eu consigo. É só levantar a cabeça e olhar para o irmão, olhar no olho, não é olhar, não é escutar assim, mais ou menos, é olhar, escutar o que ele está falando, olhar no olho. São pequenos exercícios que nós temos que fazer, meus irmãos, porque quando chegar o momento da nossa senha, o meu pai sempre fala para mim, meu pai sempre falou para mim o seguinte, olha, quando tu nasce, filho, quando tu nasceu, filho, tu ganhou uma senha. Então, não adianta tu correr nem para a direita nem para a esquerda. Quando chamar a tua senha, tu vai. E é isso. Não tem escapatória. Chamou a senha, meu amigo. Tu vai, não tem. Se é novo, se é velho, se é criança, se é homem, se é mulher, tu vai. Então, que a gente esteja preparado para isso. E a preparação é agora, manos. Preparação é agora. A gente tem que se preparar agora. É agora. Vou passar a palavra para o irmão Rafa. Rafa, taca a palavra, mano. Obrigado, Jorge, parabéns mais uma vez, como os irmãos falaram, por administrar, né, todo esse conhecimento. Agradecer aos irmãos por cada comentário. E, para finalizar,
olha só, vou pegar os nossos irmãos médicos, que é uma grande honra, né, por estar aqui com todo esse conhecimento e dentro do que foi falado sobre o Evangelho de Lucas, nos dias de hoje, onde praticamente todos sabem ler e escrever e têm acesso a informações, e eles não conseguem ouvir, não conseguem ter empatia, não conseguem com tudo que nós temos de acesso. Agora, voltando a isso que o irmão Jorge falou, pegando todo esse contexto nosso, você imagine Lucas, médico, em uma época em que não se sabia ler, não sabia se escrever, que tinha dificuldade, pobre. Você imagina que cultura que tinha essa pessoa, quem que era esse ser que estava ali, largado, abandonado, jogado, e ele vai lá e faz essa empatia. Se a gente parar para pensar nessa pessoa, olha o trabalho que esse homem fez, né? E isso é um fato. É isso que nós estamos falando agora. É impressionante isso tudo que nós falamos, mas se nós nos colocarmos lá atrás, há 2000 anos atrás, imagina que loucura, gente. Quem sabia ler e escrever já era algo faraônico. Agora, se imagina nos dias de hoje, as pessoas sabem ler, sabem escrever, sabem fazer tudo, e a gente tem que ter essa força, tudo que o Jorge falou, essa energia, essa empatia. Então, realmente, hoje foi um dia especial e foi assim, agradeço pelo Jorge ter me passado esse evangelho. Obrigado. É isso, é isso, aí, maninhos. O Rafael, Rafael e Gustavo, né? Eu entendo as lágrimas de vocês. Eu entendo vamos dizer assim, esse choro, porque assim, quando a gente vê o Evangelho de Lucas, que consegue compreender o que foi o que foi Lucas, né? O que foi Lucas para trazer o ensinamento de Cristo para nós, né? As parábolas que ele trouxe, que nenhum outro evangelista trouxe, ele trouxe para nós. A dedicação que ele teve, a humildade que ele teve, a perseverança que ele teve e a irmandade que ele teve. Ele foi um irmão de Paulo. Ele ficou com Paulo, e Paulo fala, né? Todos me abandonaram, menos Lucas. Todos me abandonaram, menos Lucas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Lucas entendeu. Lucas entendeu dentro da alma dele, entendeu por que Cristo veio. Ele entendeu o motivo. Por isso que Lucas estava do lado de Paulo. Ele disse: não, não importa o que aconteça, eu vou ficar do teu lado. Sabe por quê? Porque existe algo muito além disso. E aí, o que eu falei para vocês ali, o Lucas, ele conseguiu canalizar essa energia que vem da empatia. Ele canalizou essa energia, ele olhou para Paulo e disse: Paulo, é como se fosse assim, tá? Vou dizer nas minhas palavras, né? Vamos dizer assim, na minha loucura, né? É como se eu olhasse para Paulo e falasse assim: Paulo, eu te vejo, Paulo. Eu entendi o que tu quis dizer e eu vou ficar contigo. Até o último minuto. Porque eu entendi. Eu entendi o que Cristo veio fazer. Por isso que eu vou ficar aqui. Então, o Lucas, ele, assim, ele foi um ser muito especial. Muito especial mesmo. Porque ele conseguiu canalizar essa energia e ficar com Paulo até os últimos instantes da vida do Paulo. Paulo foi degolado, né? O Rafael foi cortado a cabeça, né, de Paulo, né? Então, e Lucas ficou, Lucas era médico, ele cuidava de Paulo, disse que Paulo tinha uma doença também de espinho na pele, cravo na pele, uma coisa, cravo na carne, espinho na carne. Ninguém sabe que doença era essa, mas o Lucas cuidava de Paulo. Ele tratou Paulo, cuidou de Paulo até os últimos instantes da vida dele, porque ele enxergou, peraí, Paulo, peraí, cara, tu trabalhou demais por Cristo, eu vou ficar contigo até o final. Essa é essa energia divina que vem, canaliza, e a gente consegue enxergar os irmãos. E quando eu até eu vou fazer o segundo desafio, né? O primeiro desafio é ler o Evangelho, ler a parábola do filho pródigo com o filho de vocês, tá? Depois eu quero que vocês digam ali se vocês leram, hein? Que tem que ler, tá? É importante essa conexão com o filho da gente e a conexão com a Bíblia, tá? Não é só conexão com o filho, mas conexão com a Bíblia. Eu sei que é difícil. Hoje em dia, cara, é assim, o mundo tá tão batendo demais nos nossos filhos. O mundo bate demais neles. Bate.
a gente não está vendo isso aí, infelizmente. A gente tenta, mas a gente sabe que o mundo lá fora é mais cruel, muito cruel. E o segundo desafio o primeiro desafio é ler o Evangelho, ler a parábola do filho pródigo, né? E o segundo desafio, para que vocês pratiquem durante a semana aqui, amanhã é sexta-feira, tudo bem? Mas quando qualquer pessoa, a primeira pessoa que for conversar com vocês, que for a esposa, que for um amigo no trabalho, que for qualquer pessoa, que for conversar, a gente está meio distraído, larga tudo, vira, fala, querido, deixa eu te ouvir. E tipo assim, olha no olho da pessoa. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ficar espantada. Sabe por quê? Porque ninguém mais faz isso. Ninguém mais para olhar para quem está falando. Ué, tá olhando para mim por quê? Ninguém para ver quem está falando. Mas faça isso. Isso é canalização de energia. Anselmo, levantou a mão, tá com a palavra. Não, eu só queria passar um recado para os irmãos. Na segunda-feira, na Record, estreia a minissérie do apóstolo Paulo, né? Então, acho que vai ser muito interessante. Os irmãos quiserem assistir, provavelmente vai também ter essa parte de Lucas, né? E foi gravado, eu estava dando uma olhada, foi gravado assim vários capítulos aqui perto de nós, em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. Então, tem várias cenas ali, eu acho que seria muito interessante aí, os irmãos quiserem acompanhar essa minissérie aí. Ah, legal. Segunda-feira, é isso? Segunda-feira, Segunda-feira, né? segunda-feira às 21 horas. Ah, então tá bom. Eu vou botar no grupo ali, o Anselmo também bota no grupo para lembrar o pessoal para entrar para assistir, assim. Tem alguns filmes de Paulo, né, que contam a história de Paulo, que é legal, Lucas também, mas isso aí é bacana contar, porque a minissérie, ela conta bem devagarinho a história, né? É legal te acompanhar a história. Pô, é muito legal isso aí. Rafael, irmão Rafael, tá com a palavra, irmão. Se algum irmão quiser falar mais alguma coisa, senão, Rafael tá com a palavra. Só agradecer, Jorge, mais uma vez. Foi muito produtivo, foi realmente muito emocionante. E dizer que as portas estão abertas. Quando os irmãos quiserem aparecer, estamos aí sempre juntos e vamos cumprir a missão. Missão dada, missão cumprida. E nós temos uma cruzada, como nosso grão-mestre também falava, e agora nós, né? A nossa cruzada hoje, ela é tão importante quanto foi naquela época, que é fazer o que o irmão Jorge falou, ouvir e auxiliar. Eu tenho feito muito isso, sabe? Esse evangelho vem muito de encontro, porque tem acontecido muito isso nesses últimos dias, essas últimas semanas comigo, irmãos, por causa justamente desse trabalho que nós começamos lá atrás. Mas eu nunca imaginei, irmãos, de tudo que nós fizemos com o Jorge, o Feyer, a gente começou, que nós íamos chegar num nível de que essa é a verdadeira missão nossa. Escutar um irmão, escutar uma pessoa que precisa, que é muito mais importante às vezes do que você doar ou dar algo. Não, é a palavra realmente que faz a diferença. Eu tenho feito muito isso e realmente nós estamos fazendo um trabalho muito bonito. Obrigado, irmãos, obrigado por acreditar em tudo, obrigado por sermos irmãos. Uma grande honra. É isso aí, irmão Rafael. Eu vou encerrar nossa reunião. Obrigado aí quem nos assistiu aí, que eu vou botar no YouTube. Quem quiser. Agora eu vou fazer a propaganda, tá, Rafael? Ó, quem quiser comprar o véu de Madalena para ajudar a construção do nosso templo, tá lá no Amazon, véu de Madalena. Quem quiser comprar Confissões de um Cavaleiro Imortal, conta toda a história da ordem desde antes da criação dela, desde os espíritos que pensaram na ordem. Os espíritos que pensaram na ordem, depois veio a ordem, até os dias atuais aqui, ó. Confissões de um Cavaleiro Imortal está na Amazon. Esses dois livros aqui, quem quiser ajudar a comendadoria. Abraço a todos, nos vemos aí na próxima reunião.